eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma camiseta. E o texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 18, versículo 4, que diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Aqui nós temos o risco, que mede 28 por 33. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu já passei aqui para a camiseta. Primeiro você estica a camiseta bem certinha na sua tábua, aí você passa o desenho, aí você vai colocar fita crepe. Você viu que eu deixei a linha? Eu vou passar a fita crepe toda a volta, deixando bem certinho em cima do risco. Olha, coloquei a fita crepe. Agora eu vou colocar diluente. Clareador pode ser também, só que o clareador fica muito grosso. Clareador, a tinta é um pouco mais espessa. Estou usando um pincel número 10, sem aparar. E olha o que eu vou fazer. Eu vou preencher de diluente toda essa área. Não precisa passar nas bolinhas, tá? Mas você tem que colocar diluente mesmo. Quando a gente vai colocando, vai olhando contra a luz e você vê onde não tem diluente. Aí você volta lá com uma pincelada. Não coloquei água, mas eu vou deixar isso daqui bem molhadinho. Eu vou fazer por partes, porque eu acho que é mais fácil. E a gente tem que trabalhar com isso daqui úmido. Então, se encher inteiro, tem que ser muito rápido. Tem que ter um pincel bem grande. Aí o que acontece? A gente vai invadir a área das bolinhas. E eu quero evitar isso por enquanto. Agora, com o diluente, você pode até passar um pouquinho. Não precisa fazer isso aqui, ó. Isso não precisa, mas você vai passando o pincel por entre as bolinhas, evita cobrir totalmente com o diluente. Eu vou colocar até aqui, ó, até o meio da borboleta. Olha, cheguei até o final. Viu como dá a aparência de molhado o tecido? Porque realmente está molhado. Essa camiseta é 100% algodão, então ela vai demorar um pouquinho mais para secar. Agora eu olho assim, ó, de lado e eu vejo alguns lugares que ficou um pouquinho menos de diluente, que não fechou inteiro. Então eu tenho que voltar cobrindo essas áreas. Aí, agora deu certinho. Vou colocar agora aqui no pratinho. Ainda sobrou um pouco do diluente aqui, mas eu vou preservar ele ali. Posso até voltar aqui no pote. Sobrou um pouco considerável. Esse pincel eu vou preservar ele limpinho para eu poder passar lá para cima depois. Agora eu vou colocar aqui, ó, no pratinho um pouco do preto. O meu preto, ele tá numa consistência boa, ele tá bem leve, ele tá novo, então não tem perigo de ficar pelota. Se o seu preto tiver bem durinho, aí você vai ter que diluir um pouquinho, tá? Deixa ele numa textura bem boa. E olha o que eu vou fazer. Tô trabalhando agora com o pincel número 2.
eu vou dar uma contornada em todas essas bolinhas. E vou deixar assim, ó, não é uma bola, tá? Isso daqui é uma flor. Então, você vai colocando a tinta em volta e vai puxando assim. Você vai trabalhar sempre na vertical. Você pode colocar a tinta fazendo bolinha, mas depois, imediatamente, você tem que voltar e tirar aquela linha que ficou em volta aqui, ó. Tô colocando, fazendo bolinha, tá? Ficou uma linha ali. Essa linha eu tenho que espichar. Eu não vou deixar aquela bola preta em volta das flores. Então, vai colocando e imediatamente você já vai puxando. Não é preciso preencher totalmente a parte de preto. Você pode... Aqui eu acho que eu até vou pôr mais algumas. Ficou um espaço, eu acho que eu não quero preencher tudo de preto. Ó, deixando assim pela metade, ó. Mais uma pequenininha aqui. E não esquece de puxar essa tinta. Não deixa essa linha, ó. Você tem que puxar. Vai ficando assim meio arranhado. Essa é a ideia, tá? Ó, coloco em volta e já puxo no sentido vertical. Você viu que em cima do diluente, você vai colocar o preto, ele não vai ficar aquela massa escura. Onde você coloca a pincelada fica bem escuro, mas daí você espalha, você puxa e ele vai ficar assim meio riscado, parecendo textura de madeira. É essa textura que eu quero conseguir. De vez em quando você pode deixar aqui pelo meio, eu não risquei, algum pontinho assim menor. Ó. Então, já viu como vai ser feito, né? Essa primeira etapa. Então, você vai me deixar fazer agora e eu já mostro para você quando eu tiver fechado essa área. Aqui, o detalhe. Chegue com a tinta até aqui, ó. Não ultrapasse a linha do diluente. Você vai trabalhar com a tinta somente sobre o diluente. Olha como ficou essa parte aqui do preto. Viu que eu deixei uma porção de pontinhos menores? Agora, eu vou passar o diluente nessa parte aqui de cima até essa altura aqui, ó, da asa da borboleta. Eu vou passar toda essa área aqui. Olha, já passei. Agora eu vou trabalhar com azul Caribe. E esse azul Caribe, eu vou colocar aqui assim, ó. Você vai fazer do mesmo jeito. Você vai circular as flores, as bolinhas e vai trabalhar assim. Aqui eu passei o diluente até aqui, a altura da asa, da ponta da asa. Eu não vou chegar com esse azul até embaixo. Eu vou colocar aqui e vou deixar assim, ó, uns puxadinhos assim. Que tem que... Aqui o azul Caribe é menor, então eu tô usando direto, o espaço é menor, né? Tô usando direto aqui da tampinha. Ó, ponho a tinta e dou uma puxada. Eu vou sempre terminar assim, limpando o pincel em cima do diluente. Mais um pedacinho aqui. Aqui, ó, eu nem preciso colocar aqui embaixo. Eu posso terminar assim, sem circular a bolinha inteira. Então, eu vou fazer aqui toda essa área e vou fazer até em cima. Olha, eu fiz o azul Caribe. Você viu que a linha tá aqui. Eu parei bem antes e parei assim, ó, puxando o pincel.
Agora, eu vou fazer mais uma sombra com um azul marinho. Coloquei aqui no pratinho porque é mais fácil de pegar. E o azul marinho, ele vai ficar assim, ó, por cima do azul Caribe, fazendo umas manchas, mas ele não vai cobrir o azul Caribe, tá? Ó, vou colocar um pouquinho aqui. Nem vou chegar lá em cima. E não puxa aqui também. Vou colocar um pouquinho aqui. Olha, dá diferença. E tem que ser rapidinho. Porque ele seca muito rápido. Vou chegar com esse azul fazendo isso até o final. Agora eu vou passar o diluente no restante. E quando chegar aqui, por exemplo, eu vou subir um pouco em cima do preto. Olha, eu dei uma pincelada bem gorda de tinta aqui e essa área ainda tá úmida. O que que aconteceu? Subiu um pouco do preto aqui. Se isso acontecer, espere um pouquinho mais. Deixa secar essa área de preto para você inundar aqui com o diluente para fazer essa parte, tá? Pode secar essa, não tem problema. Olha, ainda não secou totalmente, mas eu já passei aqui, ó. Já passei aqui o diluente. Agora, esse espaço eu vou fazer com o ocre. Aqui, ó, você vai colocar o ocre e vai espalhando do mesmo jeito. Quando chegar aqui em cima, esse azul tá mais molhado do que o preto, porque o azul foi o último que eu fiz. Então, você não vai misturar o ocre no azul. Você vai deixar um pedacinho. Aqui, ó, por exemplo, você trabalha com o pincel assim, soltando. Se você misturar, vai ficar verde e a gente não quer verde aqui. Aqui embaixo você já pode colocar o ocre, pode até puxar um pouquinho, ó. Fazer uma transição. Tá vendo? Coloca o ocre aqui e pode puxar. Aqui tá no ponto para fazer isso. O ocre vai entrar para dentro do preto e não vai ficar uma linha, tá? Você vai colocando, vai puxando sempre na vertical e já vai deixando assim, riscadinho, arranhadinho. E aqui vai ser o ocre normal e você pode até aqui quase que preencher mesmo. Tá vendo? O mais importante aqui é você fazer essa transição. Colocar o ocre na beiradinha, coloca uma pincelada mais gorda. Aí você puxa aquela pincelada. Olha, pode descer mesmo bastante. Não vai cobrir o preto, mas vai deixar a marca. Eu vou fazer essa parte aqui também, ó. Você vai descer. Não entorte. Se entortar, ó, vou fazer aqui, ó. Caso você entorte assim, vem com o pincel com um pouquinho mais de tinta fazendo isso. Dá para consertar. E não é para cobrir o preto todo. Mas eu vou fazer primeiro aqui o meu ocre antes que seque o diluente. Olha, já fiz aqui a faixa amarela. Faltou um pedacinho aqui. Aí, completei. Já fiz aqui a transição entre ocre e preto. Eu não quero que você faça isso, ó, dê pinceladas assim e fique satisfeito. Não, eu quero que você passe o pincel
dê pincelada, mas passe o pincel em cima, abaixando aquela cor. E agora eu vou usar o amarelo gema, pode ser o amarelo ouro, pode ser o amarelo cádmio, e vou fazer aqui em volta e aqui dentro da asa da borboleta umas linhas, assim com um pouquinho desse amarelo mais forte. Eu não tô preenchendo tudo, é só para dar um realce. Olha como ele fica mais forte do que o ocre. E não deixe só dentro das partes. Se você coloca aqui, ó, você tem que vazar. Aí o meu aqui acho que já deu. Você viu que dá uma pequena diferença de tom. Agora lá em cima já deu uma secadinha, ainda tá úmido, mas já dá pra gente trabalhar com um pouquinho do preto. Agora nós vamos voltar aqui, ó, pouquinho do preto, não é para carregar. E nós vamos fazer uma sombra em cima desse azul, que vai descer um pouquinho bem leve aqui, ó, em cima do ocre. Você viu que eu nem peguei mais tinta, tô só sujando o pincel. Faço um pouquinho do preto, tudo na vertical. E eu desço aqui, ó, um pouquinho em cima do ocre. Não precisa deixar aqui forte. E essas manchas aqui, você vai fazendo assim, aleatórias. Aqui tá úmido, o ocre, acabei de pôr. O azul também tá úmido. Então, se eu venho com o pincel meio preto, com um pouquinho do preto, ele vai ficar uma acinzentada. Ó, deixei uma mancha mais forte aqui. Aí aproveita aquela sujeirinha que tem no pincel. Aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque nessa hora, se você colocar muito preto aqui, pode ficar muito forte. Ó, vai fazendo uma transição da cor. Tô só fazendo isso daqui, não tô carregando de tinta, não. Isso é um ótimo treinamento para mão. Você tá vendo essas linhas aqui, ó? Não dá para fazer com régua. E tem que ficar certinho. Se entortar, fica estranho. Aqui dentro da borboleta bem suave. Você viu que eu tô segurando o pincel bem aqui no cabo? Porque se eu fizer isso, é mais difícil. Então, segure aqui, ó, lá longe. Dê aquela distância necessária. Não precisa apoiar a mão. Porque, enfim, tá tudo molhado aqui. Aqui, ó, se for de leve, você pode até passar o pincel assim em cima. Só não deixe muito riscado, né? Porque não é a ideia, é só um recurso. Um pouquinho de baixo para cima, um pouquinho de cima para baixo. E assim a gente vai tirando essa divisão que ficou aqui. Disfarçando, né? Isso daqui é assim, cada um vai ficar diferente do outro. Se eu fizer outro trabalho desse, com certeza o efeito vai ser diferente. Porque tem dia que a mão da gente tá para fazer um movimento, tem dia que tá para fazer outro. E assim, é uma coisa meio livre. Então, não tem como você fazer exatamente a mesma proporção de cor no mesmo lugar duas vezes em trabalhos diferentes. Cuidado para não fazer isso aqui, tá? Quando a gente tá trabalhando na ponta do pincel, é comum você fazer um curvo. Não, você tem que se policiar para não curvar. Aqui já tava meio seco. Aí ele vai fazer aquilo ali, ó, vai ficar manchadinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar diluente e vou colocar junto com a tinta. Aí eu consigo espalhar.
e consigo esse efeito mais suave. Se você estiver trabalhando e ficar assim, meio croquento, um pouquinho mais de diluente. Pouquinho, não põe muito não, porque senão vai ficando cada vez mais grosso de tinta. Só se você precisar mesmo para espalhar, que você vai usar um pouquinho mais. Bom, essa parte aqui já foi. Só aqui que ficou um pouquinho grosso, ó, um pouquinho grosseiro. Eu gostei desse efeito aqui do meio, então eu vou pôr um pouquinho mais de diluente aqui e vou espalhar. Agora, eu vou preencher a borboleta com preto. E aqui eu não vou colocar o diluente. As linhas são finas, eu tô usando o pincel 2. Olha, você pode fazer assim, pega a tinta com o pincel bem de pezinho e vem trabalhando com ele. Você já vai deixando pronto ali o contorno. Olha, sem deixar excesso de tinta. Aqui nós temos um pedacinho branco e um pedacinho vermelho. Pedacinho branco, pedacinho vermelho. Então, aqui eu vou circular. Ó, deixei o buraquinho. Que eu vou colocar com pincel 0. Só para não correr o risco. Diminuir aquela, então aqui eu vou diminuir também. Aí. Não saia muito para fora. Deixa bem certinho no risco. E outro detalhe. Não espere secar totalmente a parte de baixo, o amarelo ocre, o ocre ouro, para colocar o preto da borboleta. Porque se ele secar totalmente, quando você vier com o preto, você não consegue deixar assim, ó, se você passar um pouquinho em cima, já impermeabilizou ali, daí fica um efeito diferente. Então, faz na sequência, não deixa secar. E vai preenchendo bem direitinho, a malha tá nesse sentido. Então, você pode colocar a pincelada assim, só que você tem que passar umas 2, 3 vezes o pincel para que a tinta penetre na malha. Depois, se a camiseta esticar um pouquinho, aí não vai aparecer partido, não vai ficar partido. Agora eu vou preencher o meu, eu já mostro para você pronto. Tanto essa parte aqui de fora, quanto essas linhas que tem ali dentro. Que eu vou fazer com o pincel 0. Olha, tô terminando aqui a borboleta. E ela é exatamente assim. Aqui temos as anteninhas. Vou colocar para cá, para não encontrar aquela flor. Essa borboleta, ela estava na casa da minha amiga. Eu tava lá olhando as plantas dela e essa borboletinha ficou brincando ali do nosso lado. Aí eu fotografei. Aqui é o piso. Ela é totalmente transparente aqui. Nesse caso, ficou aparecendo o amarelo que estava por baixo. Ela é pequena, mas eu achei assim bem graciosa e aproveitei nesse trabalho. Aqui tem aquele ponto branco que eu vou colocar a tinta porque ele realça um pouquinho mais. E aqui ela tem bem na ponta assim, ó, um puxadinho com branco. Bate o pincel ali e puxa. Esse único detalhe que ela tem. Aqui também a gente tem risquinhos. Assim. E assim. Agora nós vamos fazer flores. Eu vou começar marcando algumas vermelhas. Aquele pincel 2, eu vou colocar, ó, vermelho, vermelho, vermelho.
de forma bem aleatória. Você não precisa ficar tentando copiar o meu, porque vai ser bem complicado. Ó, eu acho que esse daqui de vermelho tá bom. Mais uma pequenininha aqui. E essa flor de vermelho vai ser assim. Ah, todas as flores vão ser assim. Você vai encher. Não faça uma linha, mas também não deixe contorno. Você vai espalhar essa tinta bem direitinho. Não é uma bola, tá? Então tem algumas pontinhas, mas evita passar para cima do preto. Olha, assim. Aí você vai pegar um pouquinho do pitaia e vai fazer um miolo. Você pode fazer com o vinho também, se você quiser. Ó, o miolo é assim, uma manchinha. Tá pronta a nossa flor vermelha, viu como é fácil? Agora eu vou terminar as minhas flores vermelhas. Olha, terminei as flores vermelhas daqui e já coloquei algumas ali na parte do ocre e na parte do azul também. Agora, nós vamos fazer algumas com amarelo ouro. Da mesma forma, eu vou distribuir esse amarelo ouro de forma aleatória. Também você não precisa ficar tentando acertar o que eu fiz, porque vai ser bem difícil. Você vai colocando. Vou fazer da mesma forma. Vou fazer mais algumas aqui e algumas lá em cima também. Ó, preencho. Não subo em cima do preto. Deixa bem cheinho de tinta, espalhadinho para a tinta entrar bem na camiseta. E agora um segredinho. Eu vou pegar um pouquinho do vermelho e vou fazer um miolinho nessa flor amarela. Então vai ficar assim. Agora eu vou fazer as minhas amarelas. Agora eu vou fazer algumas flores com o ocre. Eu vou colocar o ocre, que eu vou fazer duas aqui para você ver. Ó, uma maior. Aí eu vou pegar o vermelho, vou colocar no centro e vou dar uma puxada para fora. Ó, ela vai ficar uma cor um pouco diferente. É uma manchinha mesmo, mas vai ficar assim, a volta vai ficar meio ocre, mas vai ficar uma cor bonita. Olha, mais uma aqui. Preencho com o ocre. Aí pego um pouquinho do vermelho, coloco no centro e vou puxando assim, ó, pra fora, mas sem preencher inteiro. No meinho, eu posso pôr uma pinceladinha de pitaia. Ela vai ficar um pouco mais alaranjada. Então, vou fazer também assim, ó, aleatório aqui, tá? Ainda vou deixar algumas para fazer em tom de cor de rosa. Olha, já terminei aqui estas com amarelo e vermelho. E agora, eu vou colocar algumas com rosa chá. E essas de rosa chá, eu vou fazer o miolinho também com pitaia. Ó, só mesmo um pontinho no meio, uma manchinha no meio. Tá, eu deixei algumas aqui ainda, porque agora eu vou colocar algumas com branco. O branco, você deve colocar as flores assim um pouquinho menores, porque se ficarem muito grandes, o branco aparece muito. Ó, então eu deixei algum espaço e você vai colocando. E pertinho delas, você já pode ir colocando outras assim, ó, menores, mais pingadinho. Tá vendo? Aqui, ó, já coloquei uma e mais 3 do lado, mais uma aqui, mais uma aqui. Vai espalhando. Eu vou
Ah, e o miolinho dessa branca, você vai colocar com o amarelo ouro. Ó, uma sujeirinha com amarelo ouro, tá? O branco vai clarear tudo isso aqui. Então, o trabalho está concluído. Viu como foi fácil? Agora, a gente tira a fita. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br e também no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.